A paz de Deus seja com todos. Se sua mente não para, seu peito está apertado e você sente que vai desabar, fica nesse vídeo. Esses versículos são para momentos assim. Talvez hoje você tenha chegado aqui cansado, cansado de pensar demais, cansado de tentar controlar tudo, cansado de carregar um peso que ninguém vê. Por fora, talvez esteja tudo normal, mas por dentro, a sua mente não para. O coração acelera, o medo aparece, a insegurança cresce e a ansiedade parece falar mais alto do que qualquer outra coisa. Mas hoje, por alguns minutos, eu quero te pedir uma coisa. Não alimenta o medo agora, alimenta a sua fé. Não dá ouvidos ao desespero agora, dá ouvidos à palavra, porque quando a ansiedade vem, a mente corre para todos os lados. Mas a palavra traz de volta o centro. Ela lembra quem Deus é. Ela lembra quem sustenta você. Ela lembra que existe paz, mesmo em dias difíceis. Então respira fundo e escuta esses versículos. O primeiro está em Filipenses 4. Ali, a palavra nos ensina a não viver dominados pela ansiedade, mas a levar tudo diante de Deus em oração. Tudo. Não só as grandes dores, não só os problemas que parecem espirituais. Tudo. Aquilo que você não consegue resolver. Aquilo que está roubando o seu sono. Aquilo que você tenta esconder dos outros. Aquilo que volta para a sua mente toda vez que você fica sozinho. Filipenses nos mostra um caminho muito claro. Em vez de afundar na preocupação, leve a sua aflição para Deus. Em vez de ficar preso no medo, transforme isso em oração. E a promessa é linda. A paz de Deus guarda o coração e a mente. Olha que profundo isso. A paz de Deus não vem só quando tudo se resolve. Ela pode vir antes. Ela pode vir no meio do processo. Ela pode vir enquanto ainda existem perguntas sem resposta, enquanto ainda existe espera, enquanto ainda existem lutas. Talvez hoje você precise lembrar disso. Você não precisa entender tudo para receber paz. Você precisa entregar tudo. Agora guarda outro versículo. Em Mateus 6, Jesus fala para não andarmos ansiosos com a vida. Ele fala sobre comida, bebida, roupa, sustento, amanhã. E então ele aponta para as aves do céu. As aves não vivem em desespero. As aves não controlam o futuro. E mesmo assim o Pai cuida delas. E Jesus faz uma pergunta que toca fundo. Vocês não têm muito mais valor? Essa pergunta precisa entrar no seu coração hoje. Você tem valor. Você não foi esquecido. Você não está largado no meio da vida, tentando sobreviver sozinho. Existe um Deus que vê você. Existe um Deus que conhece a sua história. Existe um Deus que sabe o que falta, o que dói, o que pesa e o que assusta. Quando essa ansiedade cresce, uma das primeiras coisas que ela tenta fazer é distorcer a nossa percepção. Ela faz parecer que tudo está fora de controle, que nada vai dar certo, que ninguém se importa, que o amanhã será pesado demais. Mas Jesus chama você de volta para uma verdade. Se o Pai cuida das aves, Ele também cuida de você. Se Deus sustenta uma criação, Ele também sustenta a sua vida. Talvez você não veja ainda, talvez você não sinta ainda. Mas o cuidado de Deus não depende da sua emoção para existir. Ele continua sendo cuidado, mesmo nos dias em que o coração está confuso. Agora vamos para Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Só essa frase já basta para acalmar muita coisa dentro de nós. Porque se Ele é pastor, então você não está sem direção. Se Ele é pastor, então você não está andando sozinho. Se Ele é pastor, então existe cuidado, existe condução, existe presença. O Salmo fala de verdes pastos, fala de águas tranquilas, fala de refrigério para a alma. E talvez seja exatamente isso que a sua alma precise hoje: refrigério, pausa, descanso, silêncio por dentro. A ansiedade é barulhenta, ela grita,
ela pressiona, ela corre, ela antecipa tragédias, ela inventa cenários, ela drena forças. Mas o pastor conduz para águas tranquilas. Ele não empurra você para o caos, ele guia para descanso. Talvez o seu coração esteja vivendo uma correria que Deus nunca pediu para você carregar. Talvez a sua mente esteja tentando segurar pesos que precisavam ser colocados nas mãos dele. E por isso hoje essa palavra é tão importante. O Senhor refrigera a alma. A sua alma pode ser refrigerada, a sua mente pode descansar, o seu coração pode desacelerar, não porque a vida se tornou fácil de repente, mas porque Deus continua sendo pastor. Agora escuta isso em Salmo 91. Ali, a palavra fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Olha essas palavras: esconderijo, sombra, refúgio, fortaleza. Quem está ansioso normalmente sente o contrário disso. Sente exposição, sente fragilidade, sente medo, sente vulnerabilidade, sente como se qualquer coisa pudesse derrubar tudo. Mas Salmo 91 lembra que existe abrigo em Deus, existe lugar seguro na presença dele, existe proteção em meio à instabilidade. Percebe? A Bíblia não diz que a vida nunca terá tempestades, ela diz que existe refúgio no meio delas. Não diz que você nunca sentirá medo, mas mostra onde você pode correr quando ele vier. E às vezes é exatamente isso que você precisa fazer. Parar de correr para dentro dos próprios pensamentos e começar a correr para a presença de Deus. Porque quando essa ansiedade fala, ela chama você para dentro de um labirinto. Mas quando a palavra fala, ela mostra-se a saída. Ela lembra que há uma fortaleza. Ela lembra que há um refúgio. Ela lembra que você pode descansar debaixo da sombra do Onipotente. Agora guarda mais esse. Salmo 34, versículo 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e me livrou dos meus temores. Que palavra forte, dos meus temores. Talvez você tenha tentado esconder os seus temores. Talvez tenha tentado parecer forte. Talvez tenha dito, está tudo bem, quando por dentro não estava. Talvez você esteja lutando calado, mas o salmista não nega o medo. E ele leva o medo para Deus. Isso é muito importante. Fé não é fingir que não sente nada. Fé é saber para onde correr quando sente. Fé não é negar a dor, é levar a dor ao lugar certo. Fé não é mascarar a ansiedade, é buscar o Senhor no meio dela. E existe uma promessa nisso. Deus responde, Deus vê, Deus livra, Deus alcança os lugares onde ninguém mais alcança. Talvez o medo tenha se tornado tão frequente na sua vida que você começou a achar normal viver assim. Mas Deus não quer que o medo governe você. A voz da ansiedade não foi feita para ser em autoridade da sua vida. A voz de Deus precisa falar mais alto. Agora vamos para Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Olha como Deus não começa dizendo, não temas porque você é forte. Não temas porque vai dar tudo certo do jeito que você quer. Não temas porque você vai controlar tudo. Não, ele diz, não temas porque eu sou contigo. A presença de Deus é a resposta para muita coisa que o coração humano tenta resolver sozinho. Porque no fundo, uma das maiores dores da ansiedade é a sensação de desamparo. É sentir que está só. É sentir que precisa carregar tudo. É sentir que não aguenta mais. Mas Deus diz, eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. Talvez hoje você esteja fraco, mas Ele continua forte. Talvez hoje você esteja confuso, mas Ele continua firme. Talvez hoje você esteja tremendo, mas Ele continua sustentando. Agora escuta também João 14, versículo 27. Jesus diz que deixa a paz dele, e não uma paz como o mundo dá, mas a paz dele. Isso é importante porque o mundo oferece distração,
mas nem sempre paz. Oferece barulho, mas nem sempre descanso. Oferece alívio momentâneo, mas nem sempre cura interior. A paz de Cristo é diferente. Ela alcança por dentro. Ela sustenta por dentro. Ela acalma por dentro. É por isso que você pode estar em um dia difícil e ainda assim experimentar paz. Não porque o problema desapareceu magicamente, mas porque a presença de Deus entrou onde o medo estava tentando dominar. Então, se hoje a sua mente está cansada, volta para esses versículos. Volta para Filipenses 4. Volta para Mateus 6. Volta para o Salmo 23. Volta para o Salmo 91. Volta para o Salmo 34. Volta para Isaías 41. Volta para João 14. Volta para uma palavra, porque a palavra recentra você. A palavra lembra você de quem Deus é, mas a palavra impede que a ansiedade tenha a última palavra. Agora respira fundo mais uma vez e deixa isso entrar no seu coração. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. Você não precisa carregar tudo sozinho. Existe paz para a sua mente. Existe cuidado para a sua alma. Existe refúgio para o seu coração. E quando a ansiedade voltar, porque às vezes ela volta, você não precisa se desesperar. Você pode voltar para a palavra de novo, quantas vezes for necessário, porque esse é um caminho, esse é um processo, e Deus continua presente em cada parte dele. Então guarda esses versículos, salva essa mensagem no seu coração e lembra disso: se a sua mente não para, a palavra permanece. Se o medo aumenta, Deus continua sendo refúgio. Se o coração aperta, Cristo continua sendo paz. E hoje, acima de toda ansiedade, o que a voz de Deus fale mais alto dentro de você. Amém.